Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Seguimos a nossa leitura agora no capítulo 45 de Gênesis. Na Nova Versão Internacional diz o seguinte: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos! Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga aos seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã e lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles, mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. É a cena áurea, é o clímax da história de José. Dentro de vários capítulos, onde os irmãos vêm, tem toda aquela trama para colocar as moedas, a taça e chega na crise principal, onde a taça de prata ela é encontrada na bagagem de Benjamim. José,
Ele não aguenta aquela emoção daquele momento e ele chora copiosamente, ao ponto dos egípcios estranharem o que está acontecendo, manda embora todos os egípcios e naquele recinto, só José e os seus 11 irmãos. Eu sou José. Você imaginou o susto que os irmãos de José levaram? E diz o texto que eles ficaram pasmos. Eles ficaram assustadíssimos, eles ficaram sem reação, sem palavras para expressar aquilo que eles estavam vendo e sentindo. E naquela mesma hora, José demonstra o resultado de todo o processo de maturação, de treinamento, de forja, dos mais de 20 anos em que, de escravo, José foi colocado por Deus como governador do Egito. Diante do medo dos irmãos, de alguma retaliação, porque foram os irmãos que venderam José, José diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José não esconde quem ele é e o que aconteceu com ele e o pecado dos seus irmãos. Mas ele vem dizendo o seguinte: agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. No versículo 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente. E no versículo 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Só um período de sofrimento, só um período de forja, só um período na escola da dor para fazer com que José chegasse a essa conclusão. Não foram os meus irmãos. Na verdade, Deus tinha um propósito para a minha vida. Se a história terminasse uns capítulos para trás, talvez José tivesse motivos para recriminar os seus irmãos. Se a história de José acabasse apenas na casa de Potifar ou na prisão injustiçado, talvez José ainda tivesse motivos para recriminar os seus irmãos. Mas agora que José viu o quadro maior da pintura de Deus em relação à sua vida, por meio da concretização desses sonhos, que não eram sonhos apenas egoístas, mas sonhos para que, por meio de José, toda a família de Jacó pudesse ser salva da fome. Esse é o sonho de Deus para José. Não está apenas relacionado com a fama, a riqueza de José, mas José ser instrumento da graça de Deus em fazer valer, em fazer permanecer a aliança que Deus fez com os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. 7 anos de fome que poderiam dizimar a família de Jacó, mas Deus é que mandou José para o Egito naquelas situações, mas Deus sempre esteve com José. E foi Deus que levantou José como governador do Egito, para que por meio de José, a família de Jacó fosse trazida ao Egito, que era o celeiro do mundo, justamente por José. Não foi José, mas Deus fez por meio de José. Não foram os irmãos, mas Deus usou os atos de maldade dos irmãos para reverter em bênção não somente para José, mas para todos. A história de Deus, nós temos que esperar chegar até o fim para vermos o que Deus faz por meio das nossas vidas, por meio da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esse Deus que pela sua soberania e pela sua providência usa até momentos de dificuldade, não para nos destruir, não para nos alejar dos nossos sonhos, muito pelo contrário, para dar aquilo que Ele tem como um propósito bom, perfeito e agradável. Eles se abraçam. José se abraça com Benjamim e chora com ele. José se abraça com cada um e chora com todos. E naquele momento em que os 12 estão novamente reunidos, em que eles se olham como irmãos e se reconhecem todos como filhos de Jacó, eles choram e com as suas lágrimas eles lavam todo o passado de rancor, todo o passado de medo, de culpa que estava sobre eles. E José diz: olha, vai lá e traz o meu pai. Eu quero ver o meu pai. Traga depressa para cá. E essa notícia chega até o faraó e o faraó dá aval. Não, vai lá, sobe com carruagens, com tudo de bom dessa terra, com os mantimentos e traga. Eu vou lhes dar, diz o faraó,
o melhor da terra para vocês, para que os seus filhos, os seus netos, os seus bois, todas as suas riquezas possam ter um lugar seguro para que vocês possam crescer e prosperar. A terra de Gósen foi dada, uma terra fértil, uma terra boa. Tudo isso aconteceu pela graça de Deus. E depois de tudo isso, alegres, imediatamente os irmãos de José sobem para Canaã para dar a Jacó a notícia que talvez ele esperava receber todos os dias da sua vida, a despeito do fato de saber que provavelmente o seu filho havia morrido. Na verdade, ele havia desaparecido. Sabe lá Deus onde ele estava? Será que José vai voltar? Esse sentimento possivelmente estava dentro de Jacó. Estava secando Jacó por dentro. E quando Jacó recebe a maravilhosa notícia de que José estava vivo, não somente vivo, ele era o governador do Egito. E não somente o governador do Egito, mas por meio de José, Deus estava livrando toda a família de ser dizimada pela fome. Jacó não aguenta. Diz o texto que o coração de Jacó quase parou. Ele não quis acreditar aquela notícia. E ele só acreditou depois que viu todas as carruagens, todos os jumentos cheios de mantimento. Não podia acreditar neles. Mas quando viu, ele disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Deus, ele traz uma notícia de alegria e de refrigério àquele coração sofrido, àquele coração, àquela vida, a Jacó, que por toda a sua jornada da existência sofreu por causa dos familiares, sofreu por causa dos filhos, sofreu por causa de José. Agora Deus estava revelando o final de uma história que nem Jacó, nem José e nem ninguém imaginava. Um final feliz, um final de vitória, um final de prosperidade, mas por meios que ninguém imaginava que Deus iria escolher. Muitas vezes, nós estamos presos às contingências do nosso momento, ao nosso presente, e achamos que o tudo de Deus é aquilo que está acontecendo conosco. E nos frustramos quando, no nosso momento do presente, nós não estamos experimentando aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu almejava ser. Pelo contrário, só problemas, só tribulações, só decepções, só tristeza. Mas o texto nos ensina que a história de Deus, ela tem um prosseguimento, ela continua. Ela só termina quando Deus, ele faz tudo o que ele propôs no seu coração e na sua sabedoria fazer. A história de Deus acaba só quando ele coloca o ponto final. Nós não precisamos ficar desesperados com as vírgulas que acontecem no curso da nossa vida, tampouco desanimados por eventuais falhas ou por crises que assolam a nossa rotina, o nosso cotidiano. Nós sabemos, por meio da palavra, que em Deus nós temos o cumprimento de todas as promessas. Em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém para tudo aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, que começa lá com a aliança de Abraão, que nós hoje usufruímos por causa de Jesus Cristo, porque em Cristo as bênçãos de Abraão também nos alcançam. E por mais que no momento de hoje nós possamos estar passando por dificuldade, nunca se esqueça que a história de Deus na sua vida só termina quando Deus colocar o ponto final. E no final da história, todos nós já sabemos. Pode não ser aqui no mundo que nós venhamos a colher os louros da vitória, mas um dia nós seremos chamados à presença de Deus, num lugar e num tempo em que não haverá mais lágrima para ser derramada, não haverá mais tristeza para ser vivenciada, haverá apenas e tão somente a glória de Deus brilhando por toda a eternidade em nós, vivendo aquilo que nós almejamos viver por todo o nosso trajeto de vida, sermos felizes para sempre. José nos mostra que ele sabia da sua história e do seu valor por reconhecer que ele era instrumento de Deus. Nada era mérito dele,
Deus havia feito tudo. Até aquilo que por muito tempo machucou, humilhou a vida de José. José conclui que eram apenas passos, processos necessários para que Deus, por meio de José, fosse honrado e glorificado. Deus nos convida à mesma experiência. Não ache que aquilo que está acontecendo de ruim com você agora é o ponto final de Deus. Deus, Ele vai cuidar de você. Deus, Ele vai sustentar você. E você chegará, com certeza, ao lugar aonde Deus quer e estabeleceu na eternidade para que você chegue. Ele vai fazer isso, com certeza. Foi assim com José, será assim com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que possamos ser fiéis como José, humildes como José e contemplar essa glória de um Deus que escreve uma história lindíssima, com altos e baixos, mas fazendo sempre tudo convergir para a sua glória. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Ele. Tchau, tchau.